Olá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luciano, eu sou pastor aqui da escola, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a herança genética e espiritual, né? Como que a nossa vida espiritual pode afetar a forma como nós transmitimos algumas características aos nossos filhos. E o interessante é que eu vou mostrar que isso está na palavra e que já existem algumas evidências científicas que comprovam isso. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Vamos orar para começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque em tudo que nós fazemos é para a tua honra e tua glória. Em tudo, Senhor, nós te damos graça, Paizinho. E é assim que eu te peço nesta noite. Vem e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que eu possa ser um canal, Senhor, de cura e libertação, um canal, Senhor, que traz a verdade da tua palavra para o teu povo, para que a gente possa viver, Senhor, na plenitude, aquilo que o Senhor planejou, para que nós possamos ser, Senhor, como o Adão que o Senhor fez inicialmente lá no Éden. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Legal. Então, para a gente falar um pouquinho sobre essa herança, né, uma herança genética, e é disso que nós vamos falar na aula de hoje, eu queria começar fazendo uma reflexão com vocês, né? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre DNA, desde a época da escola, e eu queria trazer um pouco na memória, né? O que que vocês lembram sobre DNA? O que que é o DNA? Né? Então, muitos de vocês já ouviram falar que no DNA é uma sequência genética, né, que codifica ou que traz todas as informações que vão determinar as nossas características físicas. De uma forma muito simples, né, para que a gente consiga tangibilizar algo de forma simples, queria que você entendesse como se fosse um livro. Então, é uma sequência genética, tá certo? E tá certo isso, mas funciona como um livro de receitas. Tem ali a receita de todas as proteínas, de todas as características que nós temos físicas. Se o nosso cabelo vai ser mais cacheadinho, se vai ser mais liso, se meu cabelo vai ser castanho, se meu cabelo vai ser escuro. Hoje a ciência, né, tem a gente consegue mudar a cor do cabelo, mas a cor original, ela vem sim dessa característica que está no seu DNA, da forma que você foi feito, e ele funciona, como eu trouxe no comecinho aqui, como um livro de receita com todas as características físicas que você tem, tá claro? E aí, se você imaginar, né, quantas características nós temos? Se eu tenho muita barba, se eu tenho pouca barba, a cor da minha pele, qual que vai ser a minha altura. Também já foi demonstrado cientificamente que algumas questões de personalidade também estão implícitas, né, impressas no DNA. Então, muitas das nossas características físicas humanas estão lá. Agora, você imagina, né, que toda célula tem toda essa quantidade de DNA. E essa característica, ela é passada de pai para filho. E por isso que isso é chamado de herança genética. Agora, se você imaginar que toda essa característica, ela precisa estar em todas as células, uma célula pequenininha, muito pequena, você imagina como que você vai guardar esse livro de receita. Tem como se fosse uma grande biblioteca, né? Então pense, né? Uma grande biblioteca, você tem genes que são lidos mais vezes, ou seja, você tem receitas que você usa mais no dia a dia, então essas receitas estão na parte da frente, você guarda lá na biblioteca na frente, porque você vai usar bastante, e tem receitas que dizem de características que você usa uma vez ou outra, então vão lá para o fundo da biblioteca. Então, não só a característica física, mas a forma que essa característica é guardada no DNA também é passada de pai para filho. E é isso que eu vou também mostrar para vocês, tá bom? E aí, como que a Bíblia fala que o homem foi feito? Se a gente lê lá no livro de Gênesis, né, desde o momento da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que com certeza todo mundo conhece esse versículo, mas eu faço questão de ler de novo porque eu quero chamar a atenção para um ponto. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Esse versículo não é novo para ninguém, mas eu quero chamar a atenção basicamente em dois pontos. O homem, ele foi feito, como a gente leu aqui no versículo, à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é incorrupto, ele não é corruptível,
E essa característica, e Deus ele é imortal, tá claro? Então essas características elas foram impressas no homem. Eu dou aula para a escola bíblica estrutural, né? E eu sempre brinco, né? Que quando um casal vai ter um filho, na hora que nasce o filho, a primeira coisa, né, a família do pai olha lá o bebezinho e fala assim, olha que interessante, o nariz puxou minha família, o olho puxou minha família, aí já a família da mãe fala, não, olha aqui, a orelha, o formato do cabelo, essa é da minha família. Por quê? Porque nós queremos ver as nossas características nos nossos filhos. E Deus fez a mesma coisa, quando Deus fez o homem, ele colocou as características dele em nós. Perfeito, incorruptível, eterno. Adão foi feito eterno. E ele foi feito como corpo, alma, espírito. Então, mesmo o corpo de Adão era um corpo imortal. E a gente precisa ter consciência disso. Deus ele é imortal e ele deu essas características ao homem. E uma segunda característica que eu quero chamar a atenção para vocês aqui no texto, se você ler, né, e é muito claro, ele fala que Deus deu domínio sobre os répteis, deu domínio sobre as aves, Deus deu domínio sobre todas as coisas que estavam para o homem. E o domínio, ela também é uma característica de Deus. Quem tem o domínio sobre todas as coisas é o Senhor. E essa característica ele também deu ao homem. E o homem original, o homem perfeito, o Adão original, ele foi feito com domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre ele mesmo. Tá claro? Perfeito, incorrupto, imortal e com domínio sobre todas as coisas. Aí agora vamos voltar lá. Eu falei que o DNA que a gente, ele traduz, né, todas as características físicas do nosso corpo. Como que era o DNA de Adão? Qual que era a programação? Qual que era aquela sequência de receitas que tinha no DNA de Adão? Ali, se você... É óbvio, né? A gente não tem acesso hoje a esse tipo de informação, mas ali, com certeza, o DNA de Adão ele foi feito de uma forma, e eu vou mostrar para vocês depois, que muita coisa mudou e muita coisa se perdeu ao longo do tempo, mas ele foi feito para que o corpo de Adão fosse eterno. Porque assim foi feito. Tá claro? Então, esse é um conceito muito importante. Adão tinha uma genética, tinha todas as características para que ele fosse eterno. Só que Deus havia dado uma ordem. Ele havia colocado lá uma árvore no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele tinha falado, se você se alimentar dessa árvore, certamente você vai morrer. E esse texto está lá em Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 16, né? E o Senhor, e aqui, então, Deus fez o homem, Deus fez a mulher a partir do homem, com essas características que a gente conversou até aqui. E lá no capítulo 2, versículo 16, a gente vê a ordem que o Senhor dá para Adão e Eva, né? O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore do jardim comerá livremente, perdão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente está falando que Deus deu uma condicional. O homem ele poderia ter todas as características de Deus, Deus imprimiu no homem todas as características dele. E o que a gente olha, né, nos dias de hoje, nós queremos ver as nossas características dos nossos filhos, e não era diferente lá atrás. Mas Deus dá uma ordem, que se o homem pecasse, ele deixaria de ser como Deus imortal e ele passaria a conhecer a morte. E aqui nesse texto, a gente fala, né, a gente entende que fala especificamente de uma morte física, que é exatamente o que acontece. Né? No momento que Adão ele peca, ele permite com que a morte física passe a fazer parte do corpo dele, tá claro? E se você for ler lá em Romanos, né? Deixa eu só aqui achar o texto, Romanos capítulo 6, versículo 23, a gente conhece uma verdade espiritual. E o que são verdades espirituais, né? O que são princípios espirituais? Princípios espirituais são princípios que eles existem, queira a gente creia, queira a gente não creia.
as verdades, né, as leis que Deus fez o mundo e fez todas as coisas, eu acredite nela ou não, ela não deixa de ser verdade. Eu vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, existe a lei da gravidade. Eu acredite ou não, se eu pegar um objeto e soltar, essa é uma lei e o objeto vai cair. Então, essas leis espirituais, ela acontece, queira eu sim ou não. Assim como a lei da prosperidade. Se eu dizimar, eu vou ter uma vida próspera, eu vou conseguir fazer com que o devorador não tenha poder sobre as minhas finanças, tá claro? Creia eu ou não creia, esse é um princípio, é uma verdade espiritual, tá claro? E a verdade espiritual que Deus já havia determinado é que se o homem pecasse, toda vez que houvesse pecado, a morte ela passaria a fazer parte. Tá claro? Então, o homem que era feito inicialmente incorruptível, com todas essas características morais e imortal, com uma genética desenhada para que o homem fosse realmente imortal, ele, por conta do pecado, passa a conhecer a morte e ele deixa de ser um ser imortal. Tá claro até aqui? E até aqui para vocês não deve ser novidade nenhuma, porque efetivamente a gente já sabia disso. Mas aí eu pergunto para vocês, legal, mas e o DNA daquele homem não foi feito para que ele fosse imortal? O que acontece nesse meio tempo? A gente vai entender daqui a pouquinho. Mas eu queria mostrar para vocês que realmente a morte começou a fazer parte do homem. A gente vai estudar um pouquinho da genealogia, né? Então vamos abrir agora em Gênesis capítulo 5 para a gente ver quantos anos viveu Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Então Adão foi feito imortal, mas lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 5, fala o seguinte: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, Adão ele viveu 930 anos. E aí todo mundo já conhece a história, né? Adão tem Caim e Abel, Caim mata Abel, e aí Caim ele é amaldiçoado e depois vem Sete. Vamos ver quantos anos viveu Sete? Está lá no capítulo 5, versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Espera lá, Adão viveu 930. Sete viveu 912. Viveu menos. O que está acontecendo? Vamos seguir um pouquinho ainda nessa genealogia. Se você for ainda no capítulo 5, no versículo 11, a gente vai ver sobre Enos. Depois gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Não é isso? Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Ou seja, aqui eu li o versículo anterior, né, disse que Enos teve os filhos, mas se a gente lê no versículo 11, fala o seguinte: todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Ou seja, Enos viveu menos tempo ainda que Sete, que já havia vivido menos tempo que Adão. O que a gente vê de forma muito clara? Quando o homem começa a pecar, o pecado efetivamente vai trazendo a morte. Tá claro? E esse homem, ele vai vivendo cada vez menos. Tá fazendo sentido? O homem era perfeito, imortal, incorruptível. No momento que ele começa a conviver com o pecado, começa a deixar que o pecado faça parte da sua vida, da sua rotina, ele vai morrendo cada vez antes. E isso é muito claro quando você começa a estudar a genealogia, aqui no comecinho dos primeiros homens. Tá claro aqui primeiro esse conceito? Agora eu queria trazer, e a gente vai andar um pouquinho ainda, né? A gente vai ver lá os descendentes agora do outro lado. Lembra que eu falei que Caim matou Abel e ele foi amaldiçoado? Olha que interessante, né? Se a gente for ver agora dos descendentes de Caim, a gente vai voltar um pouquinho, desculpa, eu falei que ia para frente, mas na verdade a gente vai voltar um pouquinho. Em cima do versículo 7, o título do texto fala descendentes de Caim. Tá claro? Então, capítulo 4, em cima do versículo 17, a gente vê isso. Agora, olha que interessante, né? Vamos ler o versículo 23 em específico, para você ver como a Caim matou Abel, então ali entrou o homicídio, né? Então, Caim
comete efetivamente o homicídio, e aí vamos ver a genealogia dele, como que aquele povo se desenvolve. No versículo 23, a gente vai ler o que aconteceu com Lemeque, que é um dos descendentes da genealogia de Caim. E fala o seguinte: e disse Lemeque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lemeque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Ou seja, Lemeque, ele continua, né, e a gente vai vendo na genealogia de Caim, a gente vê que o homicídio ele começa a fazer parte, e Lemeque, que era descendente de Caim, mata por nada. Mata um homem porque o feriu, e um outro porque apenas o pisou. Então a gente começa a ver que a humanidade ela vai ficando corrompida, tá certo? Até que na época de Noé, e agora sim a gente vai um pouquinho para frente, no versículo capítulo 6, e eu vou ler só um versículo, né? A história toda vocês já conhecem, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse versículo. Então aqui eu contei que o homem foi feito perfeito, lá no começo, que o pecado ele entrou, quanto mais o homem pecava, mais a morte ia entrando, e ele deixou de ser imortal e foi vivendo cada vez menos. A corrupção ela foi fazendo cada vez mais parte de uma... da humanidade, ao ponto que na época de Noé, Deus ele olha para a humanidade e eu brinco, né? Eu falo que o dilúvio é como se Deus falasse assim, eu vou apertar o reset, eu vou começar tudo de novo. E aqui a gente leu, né, como que estava ali especificamente a genealogia que vinha, descendia de Caim, mas o homem ele foi ficando cada vez mais corrupto. E se a gente lê no Gênesis capítulo 6, vamos ler 2 versículos, né? Vamos ler um versículo só, no versículo 3, fala o seguinte: então disse o Senhor, o meu espírito, cadê? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os teus dias serão 120 anos. E aí eu vou te fazer uma pergunta, provocativa. Quem você conhece, ou já conheceu, ou já ouviu a história de alguém que viveu por mais de 120 anos? Reflete aí um pouquinho. Alguém conhece alguém que viveu mais de 120 anos? Isso é bíblico. Então a gente viu aqui Adão que foi feito perfeito, eterno. No momento que ele peca, ele passa a morrer, ele morre, né? Ele morre com 930 anos. Depois a humanidade vai vivendo menos, 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 até o momento que Deus fala, chega, a partir de agora o homem não vai viver mais de 120 anos. Tá claro até aqui? Então, de forma muito clara, eu mostrei para vocês que o pecado ele entra e traz morte física para o homem. Mas inicialmente eu contei que a programação genética do homem original, o homem que foi feito por Deus, era uma programação para que esse homem vivesse eternamente. E o que aconteceu porque ele passa a morrer? Se ele tinha uma programação para ser eterno. E aí eu vou trazer um pouquinho de dados da ciência, né? Então, acho que eu já comentei aqui na aula anterior, eu trabalhei aí durante 9 anos como cientista, e eu estudava uma coisa que se chama epigenética, né? Lembra que eu falei do livro? A herança, né, genética que a gente passa para os nossos filhos. A epigenética, ela estuda como esses genes eles são guardados, se esse livro vai lá para o fundo da biblioteca ou se ele vem para frente. Mas, basicamente, o que eu queria dizer para vocês é que se a ciência parou e fez uma análise, um sequenciamento de toda a genética do homem, e o que a gente viu? De todos os genes, de toda aquela biblioteca que eu falei para vocês, apenas 2% são genes que a ciência chama de codificante. O que quer dizer isso? De toda a genética, nós temos só 10% que a gente realmente aproveita para alguma coisa. O restante dos genes, eles sofreram algum tipo de alteração e são genes que hoje estão lá estruturalmente e que muitas vezes não são nem lidos. O que isso nos mostra de forma muito clara? Deus ele fez uma Ferrari e hoje nós viramos uma carrocinha, tá claro? E o que fez isso? O pecado. Então aqui eu começo a mostrar de forma muito clara. Primeiro que nós tínhamos condições físicas humanas, porque Deus nos deu essa condição para sermos imortais.
E tínhamos genética para isso. E que o homem hoje, quando a ciência analisa, ele tem apenas 2%. Ou aquilo que realmente é lido como material genético válido, que é utilizado para alguma coisa, restou apenas 2%. Tudo se perdeu, e por isso que hoje o homem vive apenas 120 anos. Tá claro? E aí você vai me perguntar, nossa, pastor, então quer dizer que o pecado, eu passo de pai para filho, meu filho herda meu pecado? Não. O que eu quero te dizer é que a gente sofre, nosso DNA, ele sofre algumas alterações, e essa é a parte da epigenética, então é a forma como ele é guardado, ele deixa de ser lido, né, e que hoje o homem, ele vive, né, o corpo dele utiliza apenas 2%, muito inferior àquilo que é a perfeição do que Deus fez. Tá claro? E aí eu queria ler um texto, tá lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, vamos abrir lá. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Para a gente entender um pouquinho, lembra que eu falei que as características que nós temos físicas, né, elas são passadas de pai para filho? E na ciência, a ciência já mostrou que muitas dessas características que a gente adquire, a forma como esse material genético ele é guardado, isso também pode ser passado de pai para filho. Se você abrir lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 20, versículo 5, eu vou ler com vocês, né? Então fala o seguinte, não as adorarás, está falando aqui de idolatria, nem as prestará culto, porque eu sou o Senhor seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui a gente começa a entender que não o pecado, o meu filho não vai pagar pelo meu pecado, tá claro? Mas a consequência do pecado que me traz prejuízo, né? E aí aqui ele fala especificamente de um pecado, que é o pecado da iniquidade. Essa consequência, ela interfere no nosso DNA e que isso é passado de pai para filho. Não que o meu filho vai pagar pelos meus pecados, não é isso. Mas essa consequência que eu vivo do meu pecado, isso sim eu posso passar para o meu filho. Está falando que é iniquidade. Então, a iniquidade é um tipo de pecado específico. E eu sempre pergunto, né, para a turma, o que é a iniquidade? E aí o que eu ouço muitas vezes, a iniquidade é aquele pecado que você peca o tempo inteiro. O que você peca, o porquê você peca o tempo inteiro é porque é uma iniquidade. Mas basicamente a iniquidade é aquilo que já está cauterizado, né? E eu faço uma reflexão e eu pergunto, né, qual que é o seu pecado favorito? Aquele pecado que você não gostaria de deixar de praticar. Provavelmente esse acabou virando uma iniquidade, porque isso já foi cauterizado, isso já não te incomoda mais. Isso é uma iniquidade, e por isso que é um pecado que se repete o tempo inteiro. E é essa iniquidade que traz essa alteração e que a gente pode passar de pai para filho. Tá claro? Por isso que na cura e libertação a gente fala, né, que a gente precisa quebrar toda a maldição hereditária. E aqui o que eu estou trazendo para vocês não é algo novo, né? Então, a gente já sabe que toda vez que a gente peca, Satanás ele vem e faz uma marca na alma, mas o que eu estou trazendo é uma nova nuance, né? Uma nova dimensão, que além de marcar a alma, existe uma marca no corpo. E que essa marca a gente, infelizmente, pode passar de pai para filho. Né? Quem aqui já não ouviu a história de uma família onde o pai era alcoólatra, o filho cresce, e às vezes até cresce longe disso, mas lá na frente ele acaba se envolvendo com álcool. É ou não é? Isso a ciência já mostrou que existe uma forma lá que o DNA se configura, né? A gente fala que se contorce, né, a forma que ele é guardado, e que alguns genes são lidos de forma mais intensa e que dá uma predisposição a esse tipo de vício para o filho. E que espiritualmente a gente sabe o que acontece. Então, o que eu estou mostrando para você é que tudo que a gente sabe espiritualmente, ela realmente acontece de forma física, tá claro? Ou então, muitas vezes a gente conhece, né, e aqui a gente está falando no curso de cura avançada, aquela pessoa que já fez cura e libertação uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E daqui a 5 anos vai lá e cai no mesmo pecado. Às vezes ela já teve uma cura na alma,
mas ela não desligou aquilo que era essa origem. Ela não pediu para que Deus realmente reconfigurasse o seu DNA espiritual para que ele pudesse viver a cura e a libertação completa. Tá claro? Legal? E aí eu queria trazer mais um conceito. Então, vamos recapitular um pouquinho. Eu falei que o homem foi feito perfeito, ele tinha todas as características de Deus, com domínio sobre todas as coisas, ele perdeu isso. Ele perdeu a capacidade de ser imortal, embora ele tivesse a sua constituição genética para que fisicamente ele fosse imortal, e a gente sabe que hoje a gente usa só uma pequena parcela do nosso DNA. Falei que porque o homem pecou, ele foi perdendo tempo de vida, até que quando a humanidade estava muito corrupta, Deus falou que não passaria de 120 anos. E a gente leu que a iniquidade ela é visitada de pai para filho. Tá claro? Eu dei aqui alguns exemplos. Dei aqui alguns exemplos para vocês de, muitas vezes, a família ela vem de um tipo de vício, ou às vezes tem família que vem numa certa iniquidade, de muita mentira, e você vai ver que isso vai se passando de geração a geração, se isso não for quebrado espiritualmente, porque Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, e a gente vai chegar nisso ainda hoje, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho como que se passa, né, a formação do homem, né? Porque eu falei que as características a gente passa, então como que o homem é constituído, né? Então, 50% do homem, né, eu sou geneticamente 50% idêntico ao meu pai e 50% idêntico da minha mãe. Porque lá no momento do relacionamento dos meus pais, no ato sexual, meu pai, ele vai lá, se relaciona com a minha mãe e ele libera, né, espermatozoides na minha mãe até que um dos espermatozoides funde num óvulo. E esse óvulo carrega as características do pai e da mãe, características genéticas. O que a ciência também já vem mostrando, né? E eu gosto também de trazer esse exemplo, que a gente achava que assim, um espermatozoide fecunda o óvulo e todos os demais morrem. Mas a gente hoje, né, a ciência já conseguiu demonstrar que muitos desses espermatozoides às vezes caem na circulação e que com o tempo isso se acumula na mulher. E aí a palavra fala, né, que o homem vai deixar a sua casa, vai se unir à sua mulher e serão uma só carne. E quando você olha um casal que já está casado há muito tempo, eles realmente são uma só carne, eles têm características, você olha e fala, nossa, eles até se parecem. E isso também é genético, porque essa mulher ela começa acumulando material genético. Parte desse homem está nessa mulher, as características dele também estão nessa mulher. Tá claro? E aí é tão importante, né? Você vê por que os princípios espirituais de Deus são maravilhosos, porque eles nos protegem. Hoje a gente vê uma sociedade onde as pessoas não têm mais a questão de se guardar o homem e a mulher para um relacionamento após o casamento. E a gente vê pessoas que se relacionam aí abertamente com diversas pessoas diferentes, e aí partes daquele homem vão estar em diversas mulheres. Aquela mulher vai, às vezes, ter características, vai receber material genético de vários homens. Eu sempre falo, né, como se, imagina, pensa uma folha rosa, uma folha azul, você passa cola, cola. Aí você separa. Parte do azul está no rosa e parte do rosa está no azul. E aí essas folhas se colam com o outro. Aí depois arranca. O que nós vemos na sociedade? Pessoas com almas fragmentadas, porque é exatamente consequência disso. Tá claro? Tá claro? E aí, às vezes, a gente aconselha, né, casais que a gente se converteram depois de um certo tempo, e às vezes o homem tem memórias daquilo que ele viveu lá atrás. Por quê? Porque parte genética dele está naquela mulher, e vice-versa. A palavra de Deus fala, né? O homem vai deixar a sua casa e se tornar uma só carne. E isso é genético. Tá bom?
Agora vamos entender como que era e Jesus, como que entra nesse conceito, né? Questão genética, porque Jesus ele veio à Terra e ele tinha carne ou não tinha? Jesus ele veio na forma de homem, então ele tinha carne. Como que era o material? Qual que era o material genético de Jesus? Primeiro, José era pai de Jesus? Biologicamente não, né? Eu sempre brinco que a primeira barriga de aluguel foi Maria, porque a palavra ela revela, né, que Maria ela ainda era virgem e aí o anjo visita e ela concebe. Ou seja, o Senhor ele coloca em Maria o embrião de Jesus. Então Jesus ele não tinha características da sua mãe, genéticas, nem características do seu pai. E a palavra fala que Jesus ele era o segundo Adão. Por quê? Porque ele foi feito da mesma forma que Adão, a imagem, na verdade, né, a forma física de Jesus Cristo era a imagem e semelhança de Deus, com todas as características genéticas para ser perfeito e imortal. Tá fazendo sentido? Agora vamos entender, né? Eu trouxe aqui um pouco dessa questão de como que a genética do homem ela vai se corrompendo, a questão da fragmentação da alma. Trouxe que Jesus ele efetivamente é o segundo Adão, né? E a palavra ela revela isso para nós, e que as características genéticas dele eram características perfeitas. Ele não tinha só 2%, como nós temos hoje, mas ele tinha o 100%. Porque Maria ela foi visitada pelo anjo e ela concebe, ou seja, ela recebe do anjo Deus, ele coloca o embrião, que seria o corpo daquele que viria a ser o nosso Salvador aqui na Terra. Tá claro? Aí você está pensando, nossa, pastor, mas falou tanta coisa, falou de iniquidade, será que não tem um caminho aí? O que que eu vou fazer? E aí eu queria ler um texto. Desculpa. Eu queria ler um texto que está lá em Filipenses capítulo 3. A gente vai ler 2 versículos. São 2 versículos e a gente vai ler pedacinho por pedacinho para entender na profundidade o que esses versículos falam. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Deixa eu abrir aqui na minha. O Filipenses está antes de Colossenses. E logo após de Efésios. Então, capítulo 3, versículo 20 e 21. O que diz a palavra, né? Versículo 20 e versículo 21. No versículo 20 fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. E aqui a gente está falando do aguardando a segunda vinda de Jesus, só para deixar de forma bem clara. Então, vou ler de novo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí você fala, nossa, pastor, que texto bonito, né? A nossa pátria não é aqui, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje? O que isso tem a ver? E eu vou mostrar para vocês que existe um caminho, que esse é o maior objetivo do Senhor. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós não somos aqui da Terra. Nós precisamos lembrar que, efetivamente, Deus fez o homem perfeito. E que nós devemos buscar a nossa pátria que está no céu. Eu gosto de dar o exemplo, né? E a palavra também revela que nós somos embaixadores do céu aqui na Terra. Eu adoro dar o exemplo de uma embaixada. O que é uma embaixada? Uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil. É território dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ou seja, aquele quarteirão lá, aquele lugar onde tem o prédio da embaixada, aquela terra não é terra brasileira, é terra americana. Se nós somos embaixadores do céu e a nossa pátria não está aqui, nós somos como se fosse uma embaixada, nós representamos a nossa pátria lá do céu. E o que eu quero te dizer? Então vamos trazer de novo o exemplo da embaixada. Vou dar um exemplo. Se alguém, por exemplo, passar na rua
roubar uma bolsa de uma moça e correr, 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 e a polícia está indo atrás, indo atrás, indo atrás. E essa pessoa ela vai lá e pula e entra na embaixada. Aqui não é possível, que existe toda uma questão de segurança, né? Mas se isso acontece, a polícia ela não pode simplesmente entrar na embaixada americana e retirar essa pessoa. Ali a gente tem um incidente diplomático. A polícia ela precisa ficar na porta, ela precisa pedir para os Estados Unidos extraditar, ou seja, mandar de volta para território brasileiro aquela pessoa. E aí sim os Estados Unidos decidem, porque aquela terra é dele, tá claro? No momento que ele entra dentro da embaixada, ele entra dentro das leis daquele país de origem. Então, nós, como embaixadores dos céus, nós vivemos na nossa pátria. A gente precisa lembrar que nós precisamos voltar. Nós estamos em caminho da nossa pátria, que é no céu. E nós vivemos as leis de Deus, efetivamente, aqui na terra. Esse é o primeiro ponto. E aí nós estamos aguardando o Senhor Jesus para completar todas as coisas. Mas, entretanto, olha que bacana que fala o versículo 21. O que o Senhor ele quer fazer conosco? O qual transformará o nosso corpo de humilhação. O que é um corpo de humilhação? É um corpo que Deus fez 100% perfeito e que hoje a gente usa 2% desse DNA, dessa capacidade. A ciência já mostrou também que a nossa capacidade mental, ela se perdeu muito ao longo do tempo, que a gente usa uma porção desse tamanho. Isso é um corpo de humilhação. É um corpo que Deus fez perfeito e que hoje a gente vive enfermo. Não só com uma enfermidade, às vezes doente, porque eu estou gripado, ou bronquite, ou porque tem câncer, ou porque tem qualquer tipo de infecção ou doença. Mas eu falo enfermo de enfermidade de pecado. E que isso traz a morte. Então ele vai pegar esse corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Lembra que eu falei há pouquinho atrás? Quais eram as características genéticas de Jesus? Um corpo de glória, a imagem e semelhança de Deus. Tinha características físicas para ser imortal. Tanto é que Jesus ele se entrega e ele é morto, tá certo? Ele não morreu por doença ou por nada. E se a gente lê e conhece a palavra, a gente sabe que Jesus não cometeu nenhum pecado. Então, por isso que a palavra revela que Jesus ele é o segundo Adão, amém? Tá claro? E o que o sacrifício do Senhor Jesus faz? Ele quer que nós deixemos esse corpo de humilhação para viver como o corpo dele de glória. Ou seja, lembra desses 2%? Ele quer que a gente viva no 100%. Mas como que eu vou fazer isso? Vamos continuar a ler o texto. Qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do seu poder. Aonde está o poder do Senhor Jesus? Não está no sangue derramado por nós? Amém? A eficácia do poder para que nos traz a salvação é o sacrifício do Senhor. E por que o sacrifício do Senhor? Porque ele tinha o DNA perfeito, incorrupto. Então, no momento que a gente começa a entender nesse nível de profundidade, eu vejo que Satanás faz uma marca muitas vezes na nossa alma, mas que existe uma marca no nosso corpo. Mas que isso não é irreversível. Segundo a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos buscar ter o corpo de glória, que é isso que fala a palavra. A perfeição, hoje nós continuamos pecando, né, irmãos? Infelizmente. Mas nós devemos buscar viver para ter esse corpo de glória do Senhor. A gente só vai viver 100% lá no céu. A gente sabe aonde nós estamos indo para a nossa pátria. Mas eu não posso me conformar com aqueles 2%. Nem eu, nem você. Amém? E aí nós precisamos realmente nos arrepender. Nós precisamos confessar o nosso pecado, porque aí está a eficácia do poder do Senhor. Aquele que não cometeu nenhum pecado, morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. Tá claro? E olha que interessante, porque ele tem o poder de subordinar a si todas as coisas. O que significa isso? Domínio.
Subordinar a si todas as coisas significa aquele domínio que a gente conversou no comecinho da aula. Então, no momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, confesso os meus pecados, eu passo a ter domínio e eu passo a ter cura. Eu passo a ter libertação. Em que nível? No nível da alma? Sim, mas também de tudo que nós vemos conversando aqui, desse DNA espiritual que nós estamos falando. Amém? Isso é muito poderoso, a gente precisa entender, porque no momento que eu quebro toda essa malignidade, eu declaro que a partir da minha geração a terra vai ser remida, toda a herança hereditária ela é quebrada. E eu vou mostrar para vocês, maldição, perdão, herança hereditária não, né? A maldição hereditária ela é quebrada. E eu vou mostrar que isso que eu estou falando para vocês é verdade. Vamos voltar lá no texto de Êxodos? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, agora a gente vai voltar lá para o comecinho. Vamos ler o texto de novo? A gente leu o seguinte, né? Então, o versículo 5, a gente leu assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque o Senhor, teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até quarta geração, daqueles que me aborrecem, daqueles que estão praticando o pecado, daqueles que estão numa vida pecaminosa. Tá claro? Mas se eu entrego a minha vida para o Senhor, me arrependo dos meus pecados. Vamos ler o versículo 6? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, eu queria terminar a aula de hoje mostrando para vocês que, primeiro, o pecado ele pode trazer uma marca na alma, mas ele traz uma marca no corpo. Tá claro? Mas que o Senhor, ele traz cura, não só na alma, mas também no corpo. E que ele faz misericórdia até 1000 gerações. E que nós temos autoridade pelo sangue de Jesus Cristo, porque a eficácia do poder do Senhor está no sacrifício da cruz. E no momento que eu confesso o meu pecado e eu guardo os mandamentos do Senhor, ele faz misericórdia. Até 1000 gerações. Ou seja, lembra que eu falei que aquela maldição ela passa? Então o Senhor ele conserta esse DNA espiritual para que a gente possa viver, como eu li lá em Filipenses, o corpo de glória. Amém? Então, quando nós orarmos, né, e a gente vai terminar a aula por aqui, a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados. Vai pedir para que o Senhor nos limpe e tire toda a marca da alma, mas que o Senhor também nos limpe e purifique nesse DNA espiritual, para que a gente possa quebrar toda a maldição hereditária, que a partir da nossa geração a gente possa ser aquele povo que efetivamente vai remir a terra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus zeloso, Senhor, que os seus princípios espirituais, eles são aquilo que efetivamente nos protege. Pai, alarga as estacas do nosso entendimento, para que a gente possa conhecer a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Paizinho, eu quero orar, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão assistindo essa aula, que entenderam, Senhor, aquilo que é a tua verdade e que efetivamente, Senhor, desejam deixar o corpo de humilhação para viver o corpo de glória. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir perdão pelos meus pecados, pelo pecado de cada um dos teus filhos. E, querido, agora você vai orar comigo e vai dizer os seus pecados, vai confessar e vai pedir perdão. Senhor, perdoa aquele, Senhor, que se esfriou na fé. Senhor, perdoa, Senhor, aquele que às vezes mente, ou que rouba, Senhor, o que traz, Senhor, o que às vezes está preso na pornografia, na prostituição, nas drogas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas para que realmente a gente possa ter os nossos pecados perdoados. E que a gente possa realmente, Senhor, viver como diz a tua palavra, seguindo os teus mandamentos.
que a gente possa efetivamente, Senhor, ser limpo pelo teu sangue. Tira toda marca, Senhor, toda marca na alma, para que teus filhos possam viver na plenitude, aquilo que é o teu plano perfeito. Tira toda marca, Senhor, toda herança maligna, genética, na autoridade da tua igreja, Senhor, como pastor do teu reino. Eu declaro que cada um dos teus filhos, Senhor, que está confessando os seus pecados, tem os pecados perdoados. Senhor, e que toda maldição hereditária, ela para aqui, está quebrada em nome de Jesus, e que a partir desta geração vem um povo, Senhor, que vai efetivamente remir a terra. Eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, e declarar libertos, livres, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa reprogramação genética. Pai, porque nós desejamos, Senhor, ter o domínio como o Senhor nos deu desde o princípio sobre todas as coisas e sobre nós mesmos. E nós desejamos, Senhor, semelhantes a Jesus Cristo, como segundo Adão, para viver com o corpo de glória até a eternidade, onde nós vamos estar na perfeição, contemplando a Ti face a face, Senhor, e Te louvando em todo o tempo. Pai, que cada um dos Teus filhos possa ter uma experiência contigo, Senhor, e que possa viver o Teu plano original. Faz com que eles se sintam, Senhor, como filhos amados, queridos, guardados do Senhor, e que têm efetivamente as características de Deus: santidade, domínio e um corpo de glória, assim como diz a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, queridos. Amo vocês. E a gente vai se falando ao longo do curso. Fiquem com Deus.